Aí nesse período de bagunça eu ouvi o pastor falando que Deus curava. Falei, bom, eu não quero ser operado, se Deus cura eu vou lá na frente e vou fazer uma campanha. Foi minha primeira relação com Deus sozinho, sem minha mãe, sem minha avó, sem ninguém. O que falta nas pessoas é a palavra. Eu não sou evangélico porque a moda agora é. Eu não sou evangélico porque Deus pode me dar. Eu não sou evangélico porque eu posso ganhar esse tipo de coisa. Eu sou porque eu decidi ser. Quando meu pai faleceu, que eu contei pra vocês aqui, eu esperava em alguns natais ganhar o presente de Natal. Porque meus primos, minhas primas sempre tiveram um pai próximo. E a nossa realidade da minha casa sempre foi muito diferente. E aí eu esperava o dezembro chegar para ganhar aquele presente. E esse dezembro não chegava. Chegava para alguns, mas menos para mim. Colégio Adventista apresenta, pela primeira vez em Cachoeiro, Grupo Prisma Brasil. Eu vou proclamar, dia 30 de novembro às 19 horas, na Igreja Batista Renovada do Balão. Para maiores informações, escaneie o QR Code na tela ou acesse doit.com.br/prisma-brasil. Organização e realização: Colégio Adventista de Cachoeiro de Itapemirim. Dia 30 de novembro, vamos louvar juntos com o Prisma Brasil. Te vejo lá! Muito bem, boa noite, está começando mais um podcast no Plano 7. Você está bem? Que bom que você está bem. Já deu o seu like? Já deixou aquele comentário maroto? Não? Por favor, deixa o seu comentário aí. Compartilhe com aquele amigo seu. Essa será uma entrevista incrível, um bate-papo com o nosso amigo Felipe Montenegro, pastor Felipe Montenegro. Boa noite, Felipe. Boa noite, Cosaca. Boa noite, Eliomar. Boa noite, audiência. Felipe. Que Deus abençoe vocês, que nos Amém. dê um papo esclarecedor. Eu tenho a companhia dele, o gordinho mais querido da cidade, Eliomar Arte Voz. Valeu, galera. Tamo junto. Mais um podcast. Vamos lá. Vamos compartilhar, hein? Gente, e nós temos a nossa parceria, a Bom Chá Suplementos. É isso mesmo. E aí, Felipe, como que está as suas vitaminas, os minerais? Como que está a sua suplementação, Felipe? Vai melhorar com a companhia da Bom Chá, né? Com certeza. E aí, Eliomar, você? Pois é, cara, né, aquele pequeno detalhe, pequeno grande detalhe. O cara, depois dos 40, ele precisa de um reforço de vitamina E. Inclusive, você precisa de inserir, né, na sua suplementação, o ômega 3 Plus. O ômega 3 Plus da Bom Chá, que é o melhor do Brasil, tá? Tô nessa. O ômega 3 Plus da Bom Chá, ele tem 990 mg de EPA e 660 mg de DHA, é isso mesmo. E tem o selo de qualidade MEG 3. Bom Chá, suplemento que faz bem para sua rotina. Muito bem, muito bem. O Felipe já esteve aqui no nosso podcast e da vez passada eu acredito que não foi premiado, né? Porque não era o convidado principal, mas sim o meu parceiro de... Auxiliar técnico, né? É isso aí. Meu copiloto, né? E desta vez você tem a oportunidade de ganhar um presente aqui da Bom Chá Suplementos. Muito obrigado, felicidade. Deus abençoe vocês. Vou usar com muito carinho e melhorar meu rendimento. Sim. Quem é Felipe Montenegro? Eu conheço, meu amigo de muitos anos, meu padrinho de casamento. Verdade. Mas a galera que está em casa quer saber quem é Felipe Montenegro. Essa é uma ótima pergunta e eu estava me respondendo ela hoje. Eu estou em um tempo muito legal comigo mesmo e tirei para descobrir de fato quem eu sou. E descobri que o Felipe Montenegro é o cara que é formado em administração, pastor de uma igreja aqui no nosso bairro há 5 anos, lidero um projeto social, mas também sou pai de um menino, de uma menina, sou filho, sou esposo, sou irmão
e, acima de tudo, servo de Deus. Você é da cidade do aeroporto? Cidade do aeroporto. Eu costumo dizer que é o melhor bairro da cidade, né? Rapaz, eu gosto muito do aeroporto, sempre gostei muito. Apesar que, assim, a distância, às vezes, do centro da cidade, né? O pessoal mais antigo que mora no aeroporto fala quando vai no centro da cidade, fala que vai aonde? Na rua. Que vai em Cachoeiro. Vai em Cachoeiro. Não, fala que vai em Cachoeiro, fala que vai na rua, não, pai. Quem fala que vai na rua são os mais jovens, né? Os mais antigos falam que vou lá em Cachoeiro. Hoje o Felipe é pastor, né? O pastor, o chamado, sempre existiu ou ele passou a existir em um momento posterior? Isso é algo muito legal porque já existia, mas eu ainda não tinha aceitado. Já havia trabalhado em algumas igrejas como pastor auxiliar do ministério que eu era daqui da cidade. Já havia tido um convite para ir para uma outra cidade, para outro estado pastorear também, ser pastor auxiliar, tanto em congregação quanto sede, mas eu nunca quis. Quando criança você colocava aquele paletó, aquele terno e ia lá pro meio do milharal e começava a pregar com milho? Todo mundo tem essas histórias, né? Sim, sim. Todo mundo tem essas histórias, todo mundo tem um lugar peculiar que é seu no monte, que ali você vai, prega, ensina, e as árvores aprendem para danar. Muito legal. E aí, no decorrer da vida, a gente foi correndo desse chamado, mas amando tudo que fazia. Minha família é muito enraizada na igreja, né? A gente tem vó, mãe, irmã, cunhado, então isso é muito vivo dentro de mim. Mas o medo da responsabilidade... A sua vida toda sempre foi dentro da igreja? Sempre foi na igreja. Minha mãe, eu lembro de dormir na igreja. Eles iam fazer marmitex no feijão tropeiro de sábado para domingo, e como eu não tinha onde ficar, eu dormia na igreja, dentro do banco, embaixo do banco ali e tal. Que bacana. Essa era a minha vida. O Eliomar, ele está em busca de um pastor de oração, né? Ele quer que alguém ore por ele para ele perder uns quilinhos. Você pode fazer isso por ele? Isso é interessante. Quanto você está disposto a investir? Rapaz, nessa oração? Para começar, investimento número 1, fé. Pode ter certeza que eu tenho fé. Sem fé é impossível agradar a Deus. Exatamente. Eu tenho fé, com certeza. Primeiro investimento, tá? Um ótimo investimento. Mas então, como quando criança, você não se via pastor, não? Não. Era só o moleque que brincava na rua? Brincava, a gente tinha aqueles cultos, tinha a EBD infantil, tinha o culto infantil, mas de fato Deus me chamou para uma responsabilidade ainda bem novo, com os 12 anos. Quando eu comecei a ministrar a palavra, eu comecei a sentir um pouco mais do peso ministerial. Já veio esse dom da palavra aí, já veio lá dos 12 anos aí? Na verdade, surgiu depois de uma experiência com Deus, né? De 10 anos, assim, mais ou menos, eu desenvolvi uma hérnia. E aí aquilo ali me deu um problema muito sério, doía e tal. E eu ia na igreja para fazer muita bagunça, porque filho de irmã de oração sempre tem isso, né? Aí nesse período de bagunça eu ouvi o pastor falando que Deus curava. Falei, bom, eu não quero ser operado, se Deus cura eu vou lá na frente e vou fazer uma campanha. Foi minha primeira relação com Deus sozinho, sem minha mãe, sem minha avó, sem ninguém. Com 12 anos? Eu e Deus, com 10 anos. 10 anos. E 7 semanas se passaram, e na última semana, quando eu fui fazer o último exame para ser operado, eu tinha sido curado. Dr. José Renato. Assinou o laudo, perguntou à minha mãe o que eu fiz, e ela falou, brinca, pula, corre, mas o que ele fez diferente? Fez uma campanha na igreja, ele assinou o laudo e falou, pode levar para a igreja e falar que ele foi curado. Aí eu percebi que Deus era algo a mais. E no caso, você sempre dentro da igreja, então esse foi o start da sua conversão, de certa forma, porque tem gente que fala assim, eu sou evangélico, eu sou católico, eu sou isso, eu sou aquilo, mas na verdade só está indo ali dentro da igreja e tal, e não tem uma vida diferenciada. No caso, desses 10 anos que você se converteu realmente? Nesses 10 anos que eu entendi quem era Deus, o poder que ele tinha, e falei, eu quero me relacionar com esse Deus. E aí a bagunça já parou. Eu já comecei a orar, ler a Bíblia, prestar atenção no sermão, fazer amizade com os pastores. Depois de um tempo, meu pai faleceu, minha mãe trabalhava fora, não tinha com quem me deixar aqui no aeroporto, enquanto ela trabalhava. Então eu ficava sempre na igreja, ajudando os irmãos mais velhos, construir a igreja. Seu pai participou muito. E ali eles iam me orientando, me instruindo, sendo, para mim, bússola. Nunca se desviou, sempre seguiu esse caminho? Então, quando eu fiz 18 anos, já trabalhava desde os 14 anos de idade. Com 14 anos eu comecei a trabalhar. Com 15 eu era vendedor de granito da 6ª maior empresa do estado. Aqui minha mãe era faxineira na casa do dono e eu precisava de ajudar minha mãe a pagar as contas.
Cheguei pro dono, marquei uma reunião com ele não me atendeu, umas 2 horas depois ele me atendeu, e a gente foi conversar, ele falou, então você sabe fazer o quê? Eu disse, nada, cara. Ele falou, então eu vou te pagar um curso de inglês, um curso de informática, depois você volta. Voltei com 14, com 15 eu me tornei vendedor. Bacana, é o dom, né, cara? E aí eu comecei a trabalhar ali e desenvolver isso daí. Você como... Com 18 foi onde eu me afastei um pouco da fé. Tá, e como que foi esse afastamento da fé? Cara, quando você estava lá, você se sentia confortável de estar ali e tal, perto daqueles amigos, né? Na roda dos escarnecedores, como que era isso aí? Eu costumo dizer que até o meu afastamento da fé foi um afastamento de crente de verdade. Eu nunca bebi, nunca fumei, nunca saí para poder me prostituir, então eu era um afastado crente. Eu ia até o meu limite, brincava, zoava, ouvia música. Na época eu já tinha um carro já, financiado em 10 vezes, um Fusca 77. Luxo. Branco, luxo. E aí eu me afastei e fiquei nessa. Conheci uma garota nesse período. Teve rebaixamento de carro também, não? Ah, teve, né? Sempre tem. Sempre tem. Aí conheci uma garota que me fez muito bem, apesar de ser de uma outra religião. E a gente começou a se relacionar e eu voltei a me relacionar com Deus. E aí foi a minha história. Eu casei com essa moça. Que bacana, cara. Pois é, eu não sou evangélico, né? Eu sou da igreja católica, um católico não praticante. Preciso levar uma coça, mas tá bom. Pois é, mas eu sou um cara que sempre vivi de música, né? Música secular, que é muito difícil, só que eu não bebo, não fumo, nunca usei droga, entendeu? E sempre tive uma relação... E atualmente não faz mais nada. Também. E sempre tive uma relação muito bacana com os evangélicos. É um povo muito acolhedor. Eu tenho muitos amigos pastores, né? E eu acho isso, sim, sempre me trataram com muito respeito. E em relação à minha profissão, sempre respeitaram a minha profissão, que sabe que sempre eu fui um profissional, entendeu? Da área da música e tem que... E o chamado pastoral? Cara, antes dele eu queria falar um pouquinho da minha maior conquista de vida. Sim. Que foi, no caso, a minha esposa, né? Sim. Ela que te fez voltar ao Nós início. dois juntos. Juntos? Na primeira ela também vez, estava meio... Na primeira vez que eu a vi, ela era muito nova, ela me deu um fora no casamento do meu primo. E aí eu fiquei com aquela menina na cabeça, eu sempre encontrava ela aqui no bairro e falava com o meu primo, cara, eu vou casar com essa moça. E ele falava, cara, você é doido. Ela nunca vai querer casar com você. E na metade de um ano eu fui pra sala dela, fui transferido de Atílio pra cá. Cheguei e me apaixonei de novo. Falei, eu vou namorar com essa menina e vou casar com ela. E aí foi quando a gente começou a namorar, se relacionar, ela me explicou, ela era de uma outra igreja, até da sua religião. Ela disse, olha, o meu desejo é esperar até o casamento. Eu falei, agora pronto. Aí a gente foi algumas vezes na igreja católica, fui muita missa com ela, participei, deixei ela com toda a liberdade, mas fomos acolhidos pelo povo evangélico, que de fato era o que eu tinha no meu sangue. Então ali eu voltei para a igreja, nós voltamos e tivemos uma vida com Deus. Você é casado com a grande Raíra, né? Raíra. E tem 2 filhos, né? 2 filhos, Maria Eduarda e Cauã. Show de bola. Porque você sabe que, por exemplo, tem o católico, tem um católico convertido. Eu tenho um amigo, né? Nosso amigo, né? Ele é do bairro e ele realmente é um católico convertido, que é o Valdinei da Banda Reza. Conheço, poxa. O Valdinei é uma pessoa, né, muito íntegra, uma pessoa honesta, meu irmão, cara, é meu irmão. Mas ele é um católico convertido, tá? A partir do momento que ele se converteu, ele não cantou música secular mais, ele não se sente bem cantando música secular e passou a se dedicar à igreja. Para você que não viu, né? Nós temos também um outro episódio aqui, no Plano 7, com o Sérgio Barbieri também, que é um católico convertido. Um cara que segue realmente ali os princípios bíblicos. Eu acho isso muito bacana, tá? A decisão que ele teve, né? E seguir ali a religião realmente, ser um católico. Olha, e não se engane não, né? Nós que somos evangélicos, nós temos assim, em nossas igrejas, muita gente que diz, eu sou crente, eu sou evangélico, eu sou da igreja do pastor tal, eu sou da Batista, eu sou da Assembleia, mas é só sou. Mas um contato com Deus genuíno, muitas das vezes, não tem. Eu era até ter uma experiência minha com Deus. Eu era o Deus da minha mãe, da minha avó. Eu tenho uma fala de alguns amigos do pastor, ele falou assim, Eliomar, você só falta se converter, Eliomar.
você é praticamente um evangélico, Eliomar. Você só pode se converter, claro, né, lá na música secular, apesar que eu tenho uma outra visão, porque, por exemplo, né, uma parte da galera do Roupa Nova, por exemplo, eles são evangélicos. E o trabalho deles é um trabalho muito bacana. Então, eu acho que não tem problema, assim, né, a minha visão, né? Uma visão pessoal. Eu sei que tem algumas doutrinas de algumas religiões que não vai aceitar, o Eliomar cantando uma banda secular, cantando música secular. Eu acho que não. Mas posso ser acolhido também por outros pastores, né, em outra religião. Eu acho que o primeiro passo é se achegar. Sim. Existem coisas que só o Espírito Santo vai tratar com a gente. E ele trata independentemente com cada pessoa. Tem coisa que ele cobra de mim que talvez não cobra de você. Tem coisa que ele cobra do Kozak que talvez não vai me pedir. Ele sabe o que pedir a gente. É até um filme que está sendo muito falado. Isso é interessante. Deus pede um negócio, o garoto, que ele gosta muito e ele deixa. E você, como pastor, o que você acha dos irmãos, né, que ficam assim, vai para a igreja, sai da igreja, volta para a igreja, volta para o mundo, fica naquele vai e vem ali. Eliomar, eu tô pensando seriamente em lançar uma camisa escrito tô crente, não tô crente, para ficar mais fácil. Porque é muito estranho esse tipo de atitude. Você passa uma semana, o cara te dá a paz. Você passa a semana, você dá a paz para ele e fala oi. Então você se perde nesse contexto. Eu acho que o que falta nas pessoas é até um pouco da oração que você pediu, o que falta nas pessoas é a palavra. Eu não sou evangélico porque a moda agora é. Eu não sou evangélico porque Deus pode me dar. Eu não sou evangélico porque eu posso ganhar esse tipo de coisa. Eu sou porque eu decidi ser. E a minha conduta durante a minha vida vai dizer quem eu sou de verdade. Eu estou conversando com o Kozak um dia desse aí, nós conversamos sobre a paz. Eu adoro falar a paz do Senhor. Eu acho que a paz do Senhor, todo mundo precisa da paz do Senhor. Nós precisamos da paz do Senhor. Só que tem algumas religiões que não falam a paz do Senhor, né? Alguns evangélicos, né? Você poderia explicar isso pra gente? Cultura. É questão cultural. Questão cultural. Eu, por exemplo, amo dar a paz. Eu também. Se eu tenho, a melhor coisa que eu tenho, eu vou te dar, é a paz de Cristo. Eu sou né, católico, né? Mas eu adoro dar a paz do Senhor. Eu falei que se tem a paz, sim. Se tem a paz, divide ela com mais pessoas que conseguirem. Isso, exatamente. Inclusive, eu ouvi falar que tem alguma igreja católica, não sei se é ortodoxa, que eles dão a paz de Cristo. Tem uma igreja católica. Fraciona, né? Tem alguns que costumam dar só a paz. Outros que é o completo, a paz do Senhor. Outros que são a paz de Deus lá na congregação cristã. A graça de Deus seja contigo. Agora, graça e paz. A gente não conseguiu, né, a resposta, né? E o chamado, como que foi isso aí? Cara, isso foi maravilhoso. Eu me apaixonei pelo chamado pastoral em uma igreja muito pequenininha aqui do nosso bairro. Quando eu retornei para o Senhor, com meus ali 20 anos mais ou menos, eu estava numa situação muito difícil da minha vida, um momento muito complicado. Já trabalhava como vendedor, já era vendedor de granito, um garoto, já tinha o meu dinheiro, tinha minhas conquistas, mas dentro do meu coração tinha aquele espaço que só Deus podia preencher. E aí um dia peguei o meu carro, fui subindo aqui pro sentido Córrego dos Monos. E antes que acabasse o aeroporto, eu entrei numa ruazinha à esquerda, subi um top e vi uma igreja aberta. Falei, cara, é aqui que eu vou entrar. Só que eu parei um pouquinho do lado de fora, o pastor estava gritando muito, eu imaginei assim, bom, deve ter muita gente nessa igreja, esse cara tá gritando do jeito que ele tá. E aí peguei, desci do carro e entrei na igreja. Por meu susto, entrei numa porta lateral. Tinha 6 pessoas na igreja e um pastor com muita fé. Quando ele olhou para mim, ele falou assim, jovem, eu não te vejo assim. Aí puxou o paletó dele e falou assim, eu te vejo assim. Quem estava perto pensava que era só um contexto de roupa. Mas o que ele estava dizendo para mim espiritualmente é que Deus poderia preencher o vazio do meu coração. E aí aquele cara ali foi um pontapé inicial para mim maravilhoso. Me instruiu, me ajudou, reativou tudo aquilo que eu tinha desde criança dentro de mim. E eu me apaixonei pelo chamado. E aí eu fui cuidar de gente, uma mocidade gigante. 3 jovens, eu, Raíra e Sabrina. Aí me apaixonei por aquilo e falei, é isso aqui que eu quero cuidar de gente. Bacana. Eu quero entregar o que eu não recebi, até porque eu tinha um defeito muito grande, né? Um vazio muito grande na área da paternidade na minha vida. Meu pai faleceu, eu era muito novo. Então ficou aquele menino meio nessa área. Meio perdido, vamos dizer assim, né? Meio perdido. Porque a figura do pai, né, ela é muito importante na criação do filho.
Né? Você que é pai, sabe você que é pai, Claro. eu que sou pai. É uma base sólida, maravilhosa, né? Sim, sim. Que vai te ajudar muito a compor a sua vida no futuro. Minha mãe nunca deixou faltar nada, mas como pai eu ficava meio perdido. Aí fui ser pai daquela galera. E aí, logo depois veio uma campanha, o pastor chegou pra mim e me deu um culto. Mas de cara você não foi dirigente de igreja, não? Você... Não. Meu primeiro trabalho foi com jovens, Sim. que era mais ou menos a minha idade. E como eu era jovem também, eu dei asa à minha imaginação. E como era uma igreja de um campo de 174 igrejas, a gente não era muito conhecido. Mas o trabalho que nós fizemos ali refletiu no campo todo. Aquela mocidade cresceu, o pastor me deu um culto para eu dirigir, eu tinha um culto semanal na igreja. Aqueles pequenos jovens que foram se agrupando me ajudavam a dirigir um culto e era um trabalho de libertação. Aí eu fui ter uma outra experiência com Deus. Ver gente liberta. Se preparar para orar para que gente fosse liberta. E aí, cara, foi um trabalho apaixonante. Eu acho mais incrível no Felipe é que ele é um cara, um pastor, que ele entra e sai em qualquer denominação. Isso é muito importante. Não, cara, Porque a fala dele é muito respeitosa. Eu vi Felipe pregando na Presbiteriana, vi Felipe pregando na Batista, e ele é um assembleano. Porque assembleano, por exemplo, a característica de um assembleano, por exemplo, ser muito sincero. Ele não entra em qualquer lugar não, irmão. Não. é verdade. Por exemplo, né, eu tenho um evento meu anual, que eu faço o aniversário da minha banda, né? E sempre quem vai nesse aniversário é o pastor Áureo. Gente Entendeu? boa. Pois é, o pastor Áureo, ele tem, apesar dele presbiteriano, não é isso? Aham. Pois é, o pastor Áureo, inclusive, ele gosta de ir no aniversário. Por quê? Ele faz a abertura do evento e, né, meio que uma pregação, ele tem uma palavra ali bacana, que eu acho muito importante isso, entendeu? Então você pode ser convidado para o próximo. Surgiu o convite. Pode ser convidado isso pro aí. próximo, entendeu? Vai ser um prazer. E pô. lá é o local de resgatar, Um prazer. né? É uma oportunidade incrível, né? A gente falou sobre a Igreja Católica, que eu já preguei na Matriz Velha, junto com o Padre Juliano, no culto ecumênico, numa formatura de contabilidade. Olha que luxo. Dá pra você imaginar um assembleiano assim? Não. Cara, é. eu faço locução de festa do milho na presbiteriana, não tem nada a ver com a pregação. É brincadeira, coloco o chapéu, bota, vou pra lá, me divirto muito, falo da palavra de Deus, oro pelas pessoas, brinco, zoo, lancho e faço o meu papel. Legal. Pois é, então eu sou assim, eu tenho uma gratidão, né, pelo pastor Áureo, nessa Isso é legal. Isso é legal, entendeu? Esse movimento dele que ele faz, que ele vai com todo prazer, vai ele, a esposa dele, às vezes leva o presidente da igreja, e depois foi uma coisa interessante. Eu recebi um convite da igreja dele, né? Eu já te contei sobre isso já? Por ele ter ido no aniversário da banda, aí o presidente falou assim, a gente tem o momento, um TBT, e eu queria fazer uma surpresa para o pastor. Eu queria que você entrasse. Você sabe algum hino? Eu falei, só sei um. Só sei um. Então vai ser esse. Você vai entrar. A gente não vai avisar para ele, você vai ficar com o microfone sem fio, vai ficar escondido, você vai entrar cantando na igreja. Fazer essa surpresa para ele. Foi onde que eu cantei o Blues do Senhor. Lá, entendeu? Sim. Você já ouviu o Blues do Senhor? Não. Por essa música, eu tive a ideia de fazer uma união de evangélicos. Porque geralmente. Os evangélicos não cantam música católica. Isso. Pois é, mas aí que foi o detalhe. Eu coloquei os evangélicos para tocar uma música católica. Foi bacana. Não sei se você conhece Claudinho, baterista. Já ouvi falar. Pois é, Claudinho. Sandro no baixo, Sandro Michello, né, uma esposa da Rivânia. E no trompete, Marcos Mansur, né? Aí foi o Arício, guitarrista Arício, não sei se você já ouviu falar, um dos maiores músicos do estado, que não é nada, né? Eliomar, que não é nada. Ramon, que é muito católico. Marcelo, do Anjo de Resgate. Legal. Valdinei, eu e o pastor. É incrível, tá? E foi muito legal. É incrível. Foi muito bacana. Até depois eu vou mandar o link para você. Deus usa momentos para incendiar o coração da gente. É o que a gente tem falado. Muito bacana, cara. Essa união foi todo mundo assim, muito feliz. Fizeram com todo prazer, entendeu? O próprio Claudinho, né? Mas Claudinho, vamos dizer assim, Claudinho é um cara que é meu irmão também, entendeu? Ele é um cara que sempre foi assembleano, Claudinho, né? Depois ele foi batista.
Batista Renovada. Batista Renovada, eu não sei se está na Assembleia agora. Eu acho, tá na Hebron. Ele está na Hebron. Isso, Tá na Hebron, tá na o projeto lá. Passa o endereço da nossa igreja para ele. Não, sabe por quê? Não, é um músico excepcional, entendeu? E eu achei isso muito bacana. Então, mais uma para reforçar o nosso assunto, que você já está convidado para o próximo aniversário. Obrigado, tá anotado, vou sim. Você, durante anos, né, antes de assumir a igreja que você está hoje, você assumiu o papel de pastor itinerante. Me fala um pouquinho das experiências de pastor itinerante. Cara, itinerante é fantástico. Com aquele bom trabalho na igreja que eu te falei, que eu voltei para Jesus, através de uma reunião de obreiros, eu ganhei meu primeiro convite para pregar nessas igrejas. E aí eu fui ficando conhecido e sendo convidado para pregar. E servir ao Senhor com a palavra às igrejas. Isso é um negócio muito legal, porque estava naquela febre dos Gideões, né? E eu tinha um pastor que achava que era muito parecido com o Marco Feliciano. E um dia ele me deu um suspensório de presente. Cara, e aí aquilo ali foi entrando em mim, eu fui lendo, gostando de ler, buscando aprender. Colocava música de fundo também. Cara, na nossa época não tinha, né? Que era CD e tal, aquela coisa toda, e você acabava que... Mas cheguei a gravar alguns DVD de mensagem, cheguei a ter uns canais no YouTube, cheguei a fazer um trabalho assim, mas o Ministério Itinerante, ele é muito bonito. Apesar de ele ser bem cansativo, ele é muito bonito, porque eu nunca abri mão do meu trabalho. Tem colegas que abrem mão do seu trabalho e se dedicam só a isso. Para mim foi um pouco mais difícil. Nessa época eu já era casado, estava com a minha casa construída já, bem novo, eu e minha esposa muito cabeça no lugar, e a gente falou assim, nós vamos fazer isso aqui como uma oferta. Então de madrugada eu aproveitava para estudar, durante o final de semana eu aproveitava para estudar. Quando não estava de um lugar para outro me deslocando para poder pregar, eu estava aprendendo alguma coisa e servindo ao Senhor na minha igreja, porque eu queria fazer aquilo ali como uma oferta. Sempre servindo o Senhor. E saía do trabalho, eu e ela. Tomava banho, ela trabalhava no supermercado, tomava banho e partia. Seja para Rio Novo, para o litoral, para onde for, a gente estava junto nós dois. Chegava em casa 2, 3 da manhã e no outro dia, batente outra vez. E assim Deus nos abençoou muito. Foi uma oferta muito legal. Foi um tempo que eu plantei muito e colho até hoje. Tem bênçãos que chegam na minha casa que quando eu ponho a mão nela, eu falo, cara, isso aqui é fruto desse investimento aqui. Existiu algum milagre nesse trajetório de ir e voltar em igrejas? Uau, Você Márcio, muito. pode contar uma historinha aí pra nós? Posso. Doído, mas posso. Milagre de gasolina, já passou? Cara, nem todo mundo que convida a gente tem aquela responsabilidade. Isso é uma falha muito grande. Quando você vai convidar alguém, Kozak, Eliomar, não é que a pessoa cobre, mas você vai deslocar o cara do lugar que ele tá pro lugar que você quer e depois mandar ele de volta para casa. Pelo menos a despesa, né? Minimamente, eu não sou de cobrar, mas tem gente que tem colegas que cobram, mas aí é cada um com o seu. Eu nunca cobro, mas eu acho que para eu te convidar para ir na minha igreja ou para ir na minha igreja, eu tenho ciência de que você precisa se deslocar. Se tiver uma banda, os meninos da banda comem igual os ministérios de louvor da nossa igreja, come bem. Mais um pouquinho, né? Tem que ter lanche bom. O músico come bem. E nem todo mundo tinha esse cuidado com a gente. Então eu peguei um convite para pregar 2 dias numa conferência em Soturno. E eu, com uma vergonha, eu falei com o pastor assim, pastor, eu estou construindo minha casa, meu dinheiro está ficando tudo na casa, eu não tenho combustível para ir voltar. Ele falou, fica tranquilo, você tem para ir num dia? Eu falei, tenho. Então você vem que no segundo dia eu te reponho. Beleza. Eu fui no primeiro dia, fui no segundo dia, quando cheguei na igreja o pastor não estava. Aí aquilo me assustou, né? Eu com a minha lourinha sozinho, Soturno pra cá, é longe pra vir a pé. Meu Deus do céu. E aí, rapaz, eu procurei depois no final, o tesoureiro falou assim, fica tranquilo que no final, só você me procurar que tá tudo certo. Falei, beleza. Fiz a minha participação, orei pelos enfermos, fiz tudo. No final do culto, o tesoureiro foi embora. E eu abracei minha esposa e falei, cara, é o que a gente tem. A gente tem essa gasolina aí. A gente vai até onde der, e se não der, a gente vai embora a pé depois, ou dorme no carro e vê o que faz. Uma distância muito perto, né? Mas ali não dá sinal de telefone. E aí a gente veio até em casa, com aquela gasolina. Rapaz. E no outro dia eu fui até no posto. E aí abasteci o carro. E aí nesses dias a gente fica muito preocupado. Porque o chamado a gente é. Sim. Mas tem muitas pessoas irresponsáveis em lugares que tem que ser muito responsável. Logicamente que a gente não pode, né, usar algumas coisas como desculpa, né? Mas de alguma forma, Anderson, Kozaka,
Cosac Banda, Ministério Já Água rodaram Paz. muito, né? A gente eu rodei dos 9 até os 35 anos, né? E, cara, não me animo a voltar para a estrada por causa dessas incoerências das igrejas. Mas independente da religião, os grandes artistas hoje evangélicos, né, o gospel, né, eles fazem o contrato e já recebem 50%, exige 50%, alguns até o valor integral. Isso aí. Mas geralmente é 50% e outros 50% quando chega no local, antes da apresentação. Para já não acontecer. Muita gente já ficou Amigo, a pé. amigo, eu fui parar em Minas, cara. Cheque emprestado, mano. A vontade era grande de ir. A vontade era grande. É sim, pô. De ir, de atender, de estar ali com a pessoa. Diferente, tal, pessoa Louco. diferente. Nossa, vibrante. Mas depois eu tive que me virar pra pagar o cheque, irmão, porque a oferta não veio. Entendeu? Então, por isso que... quanto que custa o show do Cosac? Não tem valor, não vou cobrar, pastor, para ir aí em Minas, aí na sua igreja. Mas a nossa despesa é X. E a gente só sai daqui com dinheiro depositado. Porque você tem seus custos, você ainda mais do que eu, que você tem uma banda, né? Instrumento, é gente. Não, questão de van. ensaio. Ensaios. Mas também já vi muita coisa boa, tá? Que compensa as coisas ruins. Sim. A gente teve muitas coisas legais, né? Já vi Sempre. muita coisa Muitas boa. coisas Eu tenho boas. 39 anos que eu trabalho com música. Lembra da irmã Ione, aqui de Cachoeiro? Sim. Fui pregar no tabernáculo dela uma vez e uma senhora, durante a mensagem, chorava muito. Muito. Falei, meu Deus, será que eu tô brigando com essa mulher sem saber? E continuei pregando. E a mulher continuou chorando. No final, fizeram um apelo. Essa mulher veio na frente e aceitou Jesus. Essa senhora também. E ao final, aquela irmã me abraçou e falou assim, eu oro 20 anos pela minha irmã para ela aceitar Jesus. Hoje ela aceitou Jesus. Falei, entendi porque que ela estava chorando. Sim. São coisas que compensam demais. Sim, com certeza. Ô Felipe, aí depois você largou a itinerância e assumiu Vidas no Altar, né? Tem quantos anos de Vidas no Altar? 5 anos. Mas o ministério tem 20. Como que é? Sair da itinerância e ir pra... Cara, é totalmente diferente. Porque na itinerância você vai estar em igrejas diferentes. Você vai estar alimentando povos diferentes. E você vai levar um alimento como um garçom e vai embora. Quem vai cuidar é o pastor. Você ser pastor local, o desafio é que você tem que alimentar o mesmo rebanho com alimento sólido, porém diferente. Muitas responsabilidades, né, Felipe? Uau. Tenho gente que fala assim, o que você faz? Você é pastor? Pô, mas só pastor? Eu falo, cara, eu só não dou conta de fazer mais nada. Você tem vamos dizer assim, você tem duas coisas que você tem que fazer, né? Você tem que manter o seu povo dentro da sua igreja e tem que trazer o que está lá fora para dentro também. Isso aí. É um trabalho também... eu sei que o itinerante é bacana, né? Porque muito legal. Você girar, conhecer pessoas diferentes, né? Mas... Aquele bom pastor que cuida das ovelhas, que pega a ovelha perdida, que tá lá no canto de drogas e não sei o que, e tal. A mãe que tá chorando porque o filho tá envolvido com drogas. Acho que eu tô para te falar que esse trabalho eu acho que é mais difícil do que o itinerante. Com certeza. Muito mais. É um trabalho corpo a corpo. Itinerante, você chega e é oba-oba. O pessoal quer tirar foto com você, quer te abraçar. Você conhece muito bem isso porque você está no meio disso. Sim. Esse é o trabalho do itinerante. E aí você leva uma mensagem que o povo quer ouvir. O pastor geralmente fala aquilo que vai corrigir o povo. Aí que tá o problema. É isso aí. Alguns aceitam, alguns não. O pastor é o cara que vai resolver as coisas burocráticas da igreja. Tudo. Tirar o carrapicho das ovelhas. Já pensou que loucura? Se a música for ruim, o culpado é o pastor, entendeu? Quantas vezes que eu já ouvi falando assim, mas pastor, por que foi chamar aquele cara para cantar? Aquele cara não canta nada. Então, por que foi o culpado? Criança caiu. O pastor, em casa. Pastor é o culpado. Rapaz. Eu já acompanhei bastante essa galera aí, entendeu? E aí, como é que se organiza essas emoções você vindo de itinerância? Ainda mais do jeito que eu vim. Quando eu vim para cá 5 anos atrás, eu estava na DBNH, que está completando 7 anos agora, essa semana. E lá, cara, eu estava no primeiro aniversário da igreja, preguei na festa, estava no outdoor, gente dentro da igreja, gente do lado de fora, aquilo ali me abriu várias portas. E aí chega um convite para eu assumir uma igreja. Qual igreja? Aqui do bairro, que tinha um nome antes, que já tinha uma história lá no bairro, uma história não muito boa, mas já existia uma história. E aí eu disse, não quero.
Eu fui lá visitar, olhei, poxa, na minha igreja tinha muita gente. Dentro e fora. A gente comprando terreno, vivendo uma experiência maravilhosa. O pastor Leandro é um cara fora de sério, estava me mentorando. E agora eu vou vir para uma igreja que tem 5 pessoas. Porque o resto foi tudo embora. Muita obra para fazer. Não, porque se o pastor, né, não for um bom pastor, Nós tivemos ali um pastor durante 11 e um pastor durante 1 ano. O de 11 anos foi que ficou mais tempo, construiu mais coisa, fez mais coisa, teve seus problemas e depois foi substituído por esse outro, que acabou que não deu sequência. Uma igreja boa, eu ia pregar ali antes. Só que quando eu assumi, estava muito precário. E eu não quis. Lógico que eu não quis. Aí Deus falou comigo, eu quero você aqui. Eu tenho esse desafio para você. Aí os pastores vieram do Rio e conversaram com o meu pastor numa reunião. E eles decidiram que eu ia ficar ali como pastor. Aí o meu pastor fez só um pedido. Falou assim, não, Felipe vai continuar, então vamos honrar ele, vamos deixar o nome que ele já tem, que é o ministério dele. Vidas não tá. Foi muito animador, porque no dia da inauguração tinha 120 pessoas. Eu falei, lá veio, poxa. Vim pregar com 5, tem 120, tá tudo bom. Se 20 for embora, ainda sobra 100. Só que no outro dia, 115 foram embora. Upa, Lelê. E aí tinha eu e Raíra, minha mãe e Maria Eduardo, que não tinha o Cauã ainda. Ficamos em 9. Rapaz, é tenso, hein? É. Mas hoje a igreja está bem estruturada já, né, Felipe? Cara, hoje a gente tem uma outra visão. Sim. Hoje a gente tem uma outra visão, a gente tem uma estrutura maior. A gente cuida da igreja de verdade como ela tem que ser cuidada. Cuida das pessoas como tem que ser cuidado. A gente já viveu ali momentos maravilhosos. Maravilhosos, maravilhosos. Você me conhece, sabe que eu não sou aqueles caras de ficar na hora da oferta pedindo. Mas a gente já ganhou muitas ofertas pontuais. Inclusive um terreno. Nós vamos cercar ele sábado agora. Que maravilha. Vamos começar a cercar para começar a sonhar com outro Amém. tempo, com outro local. Falando em cuidar de pessoas, né? Eu acho que isso é o dom que você tem, né? De cuidar de pessoas. Você relata aí que cuidou de adolescentes, de jovens e pregou para várias pessoas, adultos e tal. Hoje tem cuidado de uma membresia. E você tem um projeto muito lindo aqui na cidade, Cachoeiro de Itapemirim, que é o Natal Solidário. Aonde surgiu essa sementinha de solidariedade na sua vida? Cara, eu acho que Deus chama quem não tem condição para fazer coisas muito maior do que a nossa condição. Quando meu pai faleceu, que eu contei para vocês aqui, eu esperava em alguns natais ganhar o presente de Natal. Porque meus primos, minhas primas sempre tiveram um pai próximo. E a nossa realidade da minha casa sempre foi muito diferente. E aí eu esperava o dezembro chegar para ganhar aquele presente. E esse dezembro não chegava. Chegava para alguns, mas menos para mim. E eu fiquei muito dezembro sem ganhar, sem poder ganhar alguma coisa. De fato, que poderia ser um brinquedo, um carrinho, um boneco. Ganhava algumas coisas que a minha mãe ganhava e tal, e acabava dividindo comigo. Mas aquilo ali criou uma lacuna no meu coração, e um dia eu estava em casa, primeiro ano de casado. Cara, e aquilo ali me doía demais. E aí Deus falou assim, se te dói, cria um projeto nisso. Eu falei, eu não tenho dinheiro. Ele falou, tem, você acabou de receber seu 13º. Eu falei, não é possível. Isso não é voz de Deus, não. Aí eu falei, Senhor, fala comigo com clareza que eu não sei o que o Senhor está falando. Você fez de bobo, né? E ele falou assim, vai em tal rua, que lá tem um bazar fechando, compra brinquedo de menino e menina. Cheguei na rua, tinha um bazar. Comecei o cara, comecei a conversar, falei, irmão, preciso de comprar uns brinquedos aí. Ele falou, rapaz, você deu sorte, hein? Porque eu tô fechando o bazar. Falei, cara, era Deus. E aí o que era dor pra mim, eu comprei um monte de brinquedo e levei pra casa. Cheguei lá, minha esposa falou assim, cadê o salário pra gente poder fazer uma parada, ir numa festa, final de ano, numa praia? Eu falei, então, tá tudo lá no porta-malas do carro. Eu falei assim, cara, você ganhou tanto dinheiro assim? Eu falei, não, eu comprei muito brinquedo. Boa, Ela não boa. quis te bater, não? A início, talvez. Mas eu expliquei pra ela o que era e aquele Natal ali a gente decidiu não ir pra praia. Pegamos eu, minha sogra e ela e nós fomos aqui na região do nosso bairro que a gente escolheu e começamos a entregar. Foi muito maneiro, porque o garoto que usava sandália emprestada, o garoto que passou vários dezembros esperando um presente e não chegou, poder proporcionar para alguém, era surreal. Só comprei, acho que 60 brinquedos, 30 de cada, 32, alguma coisa assim. E o primeiro carrinho que eu entreguei, meu filho ganhou um igualzinho, Cosaco. Igualzinho. O primeiro carrinho que eu entreguei, o menino amarrou uma linha e começou a gritar. Tio, olha como que o meu carrinho corre.
E eu comecei a chorar. Eu sou chorão, né? Comecei a chorar pra caramba. Mas aí qualquer um chora. E aí alguém tirou umas fotos, começaram a me zoar e tal, falando que eu tinha um outro tipo de projeto. E aí eu vim pra casa com a alma lavada, cara. Foi o primeiro ano que a gente não foi na praia. Minha sogra se envolveu. Minha sogra tinha anos que não se envolvia com a igreja. Saiu da igreja muito machucada. E ela achou aquilo o máximo. E quando eu pensei que fosse só aquele ano, quando foi chegando próximo de dezembro do outro ano, começou as cobranças. As crianças me viam na rua e falavam, tio, e o Natal? E o Natal? E o Natal? Eu falei, cara, vai orar. Vamos ver o que Deus tem. E aí amigos começaram a me procurar. Falaram, cara, foi tão bacana o que você fez ano passado, eu queria te mandar um dinheiro. Não tinha nem Pix nem nada, né? Passa aqui para pegar um dinheiro. Eu falava, cara, não dá dinheiro não. Compra brinquedo de menino ou de menina e me dá que eu passo e pego. E aí a minha casa virou a base do projeto. E todo ano é assim, cara. Tem quantos anos? Tem 14 anos. 14 anos. Funciona da mesma forma. Mesma forma. Só que agora a gente melhorou. A gente ampliou muito, porque com a chegada da igreja, eu tive uma mão de obra maior. E aí sim. agora a gente participa da Feira da Bondade, que é onde a gente aproveita, trabalha muito naqueles dias, mas aproveita para ganhar um recurso para aplicar melhor nisso. Tem os parceiros que ajudam? Tem. Mas aí agora a gente tem um recurso um pouco melhor. Então a gente pode se organizar melhor. Eu pude alugar trio elétrico, pude alugar brinquedo. Hoje o Natal Solidário tem 2 pula-pula dele, que a gente utiliza lá no dia da festa. Tem gente para montar, eu chego lá e eu tomo um susto. Quando eu vou chegar para pensar em alguma coisa que era tudo eu e a Ira, já tá pronto. Que bom, graças a Deus. Gente que faz pintura facial, corte de cabelo. Tem uma moça que vem lá do posto JR, cara. Vem ela, o marido, filha e amigos só para cortar cabelo de criança. Qual foi o momento mais impactante durante esses anos desse projeto aí do Natal Solidário? Foi uma vez que eu tinha uma Saveiro branca, quadrada, que era um sonho que eu tinha. Eu comprei aquele carro e fui no centro comprar uns brinquedos com o valor que eu tinha. E vindo do centro para cá, ali perto da entrada do Vila Rica, o carro parou. Tava eu e o Raíra dentro do carro. E aí quando o carro parou, com 2 minutos, fez uma fila de 200 carros atrás. Tipo carreata. E um abençoado gritou lá de trás, tira essa lata velha da frente. Cara, eu fiquei com uma vergonha porque ela tava dentro do carro. E aí um cara que tava na rua viu. Falou assim, cara, eu vou te ajudar. Puxou o carro pra calçada, os caras passaram, eu bati a chave, o carro pegou. E quando o carro pegou, eu vim embora nele com pressa pra chegar em casa. E eu vim chorando muito dentro do carro. Falando, meu Deus, eu não tava em outro lugar. Eu não tava fazendo outro tipo de obra. Eu tava comprando brinquedo pras crianças. E o Senhor, de uma certa forma, permitiu que os carros passassem e eu passasse essa vergonha enorme. Eu não quero fazer mais isso. Eu não quero fazer. Eu vim do centro pra cá falando do carro que eu não queria. Que eu nunca mais ia fazer, que era o meu último ano. Quando eu cheguei aqui no aeroporto, um amigo me ligou. E falou, você tá onde? Eu falei, tô aqui no aeroporto e não vou no centro fazer nada pra ninguém. Que eu passei vergonha. Ele falou assim, pega o carro e volta. Porque tem um cara que quer te dar uma oferta pro Natal Solidário. Eu peguei o carro e desci. Com aquela vergonha, com aquele medo. Orando, aquela vergonha. Cheguei na loja do cara, tinha um cheque lá. As pessoas confiavam muito em mim, dentro do envelope. Quando eu abri o cheque dentro do carro, que eu peguei para levar para dentro do carro, para passar pro setor da contabilidade, que era minha esposa. E aí cheguei lá, entreguei o cheque, ela falei, e aí, vê quanto é que tem, vamos comprar de brinquedo, a gente já sobe de uma vez. Quando eu olhei o valor do cheque, eu tomei um susto. Liguei pro meu amigo e falei assim, cara, o cara me deu o cheque errado. Aí ele falou assim, não, por quê e tal? O secretário separou e tal. Eu falei, não, tem X valor lá, é muito, eu não, esse cheque é meu não. Eu tava acostumado a receber 150, né? 200, R$2, 5. Tinha gente que falava assim, quanto que é o brinquedo? R$3. Na época que a gente podia, então me dava R$3. Senhora aposentada, criança me dava brinquedo. Meu sobrinho juntava dinheiro para me dar no final do ano. E quando eu vi aquele valor, eu falei, cara, eu não quero não. E ele disse assim, cara, pega porque é de vocês. E aí nós compramos uma quantidade de brinquedo que dobrou o nosso histórico. E dobrou a quantidade de crianças. No dia a gente entregou tudo. Foi uma história que... Bacana, né? Claro, poxa, claro, é incrível. Deus vai suprindo as necessidades. E construindo história. Tem um ditado, né, que os católicos falam, né? Que Deus dá o cobertor de acordo com o frio.
Você já ouviu esse ditado, né? Sim, claro, sim, Esse claro. ditado que eu não sei se o evangélico já falaram esse ditado, mas esse ditado é muito, né? Já, pô. Os católicos que falam muito isso, né? Meu pai falava muito isso. É, E como que é a estrutura hoje do... O que é a pessoa que vai lá no Natal Solidário, o que tem lá? Cara, primeiro, a gente se preocupa em falar a linguagem das crianças. Natal Solidário é para falar a linguagem das crianças. E a gente divide em box as linguagens delas. Pintura facial, corte de cabelo, maquiagem para as meninas. A entrega de brinquedo vai ficar no final, depois de uma brincadeira. Picolé, pipoca, algodão doce, brincadeira de tudo quanto é tipo. E ao final, a gente faz tipo um culto, convida elas para frente, explica quem tá bancando aquilo ali, fala que aquilo ali é um presente de Deus para elas, envolve quem tiver da comunidade para estar perto, porque não tem dono um projeto desse. Não é eu que sou o dono. Não que você vai ver uma bandeira lá com a minha foto, porque não é eu, é de todo mundo, quem patrocina isso é Deus. Então a gente convida eles para perto e ao final a gente fala da importância de servir ao Senhor. Você não tem, como diz o outro, uma bandeira política com relação a isso. Não. Seu trabalho é realmente para fazer a diferença na sociedade. Eu queria, de uma certa forma, proporcionar para crianças que eu nunca nem vi um negócio que para mim foi uma derrota muito grande. Você acha que faltam pessoas para reagir e fazer? Falta muito. Mas isso é o quê? É falta de amor ou falta de consciência? Eu acho que é falta da gente pensar no próximo como se a gente estivesse pensando na gente. Porque se eu gosto que a Maria Eduarda, que é minha filha, tenha um brinquedo, seja ele do valor que for, se eu gosto que o Cauã tenha um brinquedo, seja ele do valor que for, se você gosta que o Davi tenha um brinquedo, seja ele do valor que for, se o seu filho você prioriza isso, por que não olhar para quem não tem? Por que só olhar para mim? Por que eu olhar assim, cara, eu vou trabalhar o meu ano inteiro e vou dar um presente de 200 conto pro meu filho? Que diferença vai fazer? Criança não sabe valor. O valor deles está no amor e não no que eles ganham. Então por que não reduzir o presente do meu, botar um de 100 e pegar mais 100 e investir na vida de alguém? Qual o impacto que o Natal Solidário surge na comunidade que vocês fazem hoje? Impacto espiritual, alguma coisa que de alguma forma muda? Espiritual sempre tem, porque é uma localidade que precisa. É uma localidade que já teve algumas igrejas e não conseguiram fluir. Então eu vejo que aquele local é para mim um campo missionário. Então eu olho aquilo ali como de alguma forma deveria de ter um trabalho mais contínuo com relação a isso. Ah, se eu tivesse força, com certeza. Mas não impede de outras pessoas, né? Não impede de outras pessoas fazer um trabalho semelhante, fazer um café da manhã com as crianças. Eu tive ideia boa. Cara, ensinar a tocar um violão? Não, mas pois é, mais ou menos isso aí. Eu tive ideia boa. Podia convidar um amigo nosso, né, Anderson, Conjectivity, para pegar um violão e tocar umas músicas de criança lá. Ideia boa, ideia boa. Eu não sou bom em tocar música infantil, mas é bom. Ué, sei lá, uma horinha de música? Não precisa ser muita coisa. Eu acho muito legal. Aí tem que aprender umas dancinhas, né? Não, é dancinha só. Um amigo meu que ia pra lá fazer. Ele era profissional, animador de festa infantil, ele ia pra lá e dançava com aquela molecada que só... Você, vai lá dançar? Não, Eliomar ficaria bom também, vocês dois, já pensou? Uma dupla? Tique e teco. Se você for, eu vou, vai lá. Olha o convite surgindo aqui pro final do ano de novo, viu? Eu tenho que aprender a cantar umas músicas evangélicas para criança, né? Eu não sei, mas É um trabalho que é muito gostoso de fazer, né? A nossa igreja, por exemplo, que fica próxima à sua igreja lá, a gente gosta de fazer lá, né? Principalmente nesse período Dia das Crianças, né? Rapaz, a igreja fica lotada, irmão, fica cheia. Sua igreja é aquela que eu fui aquele dia? Não, eu estava nela, né? Na primeira igreja batista no aeroporto e eu vim para a congregação, que na época era congregação, que é da mesma igreja. Entendeu? E aí ela se tornou igreja. Hoje ela tem 3 anos organizada como igreja, que é a Igreja Batista no Boa Vista. Isso aí. E cara, é agradar a criança, fazer algo para alguma criança, de alguma forma, para colocar um sorriso no rosto de uma criança, não precisa de muita coisa não. Né? Vejo criança assim, ter um sorriso no rosto porque, tipo, tinha um pula-pula, um escorrega e comendo um bolo lá, às vezes um bolo até sem recheio, irmão.
Na água. Na água e tal, e maior felicidade do mundo. Então, assim, pra fazer algo pra uma criança, não precisa de muita coisa, não. Cara, quer ver um negócio legal? A gente complica as coisas. O ano passado foi um ano muito legal. E eu tenho um parceiro que me cede brinquedo no final do ano. Quando chegou nesse final do ano, ele cortou o meu acesso ao brinquedo. E, cara, tinha um brinquedo que é o futebol de sabão, que ele é maravilhoso. E aí eu falei, poxa, e agora? Como é que a gente vai fazer um futebol de sabão? O espaço lá é amplo e tal. Liguei para um outro amigo, falei, cara, preciso de um carro-pipa. Ele falou, você vai molhar o quê? Eu falei, não, arruma um carro-pipa para mim. Ele foi lá e arrumou. Um caminhoneiro da nossa igreja tinha uma lona encerada. A gente espalhou aquela lona no chão, sem sabão em pó, não tinha nada. Eu falei no microfone, atenção comunidade, agora é hora de vocês ajudar a gente a fazer o brinquedo, porque nós vamos fazer. O carro-pipa vai molhar, só que eu preciso de detergente, sabão em pó, sabonete líquido, que você tiver em casa. Irmão, surgiu tanto troço que nós jogamos naquela lona, que no final das contas eu olhei, minha esposa estava brincando, meu cunhado, gente mais velho, gente mais novo, criança, meu filho molhado dos pés à cabeça, e se divertiram de pocar. Futebol no sabão, cara. Ele dá certo pra você? Claro que só se eu for a bola, né? Fica mais fácil. Foi uma experiência maravilhosa. Bom. Tal do gordinho só serve pra isso, rapaz. Passa-se alguma raiva com relação ao todo esse projeto, assim, durante a organização? Como que é isso aí? Passa. Raiva antes, durante e depois. E como manter a calma? É muito Deus. É muita oração, né? Quando você pega um brinquedo do melhor, que você fez uma manobra incrível para aquele brinquedo estar ali. Eu comecei falando que os preços do brinquedo era R$3. Hoje não existe mais brinquedo de 3. Brinquedo que a gente compra tá na faixa de uns 18 a R$22. A gente compra cerca de quase 300 brinquedos. Fora as outras coisas. Quando alguém pega na mão e fala assim, poxa, mas é isso aqui mesmo? Aí você ora e pede o Senhor para abençoar muito. Você deve passar por algum desgaste também, né? Assim, por questão de... Até do que eu falei, né? Que as pessoas acabam interpretando mal. O cara tá fazendo isso porque ele quer ser um candidato, ele quer ser isso, ele quer ser aquilo. Como que é isso? Acontece isso? Toda hora. No primeiro ano eu ouvi isso. No primeiro ano que nós entregamos de um jeito isso mais já tem simples 15 possível. anos. Amigos me ligaram e falaram, agora você vai ser candidato a vereador, hein? E tal, não sei o quê. E passaram-se 14 anos. Que bom que você não veio. Eu não fui. Não senti esse chamado ainda. Esse Deus não falou isso comigo. Eu acredito que o seu chamado é para pastorear. Eu vejo você cuidando de pessoas, sabe? E isso é muito legal. Apesar que a nossa política, né, ela precisa de pastores, de padres envolvidos. Né? Não, com certeza, com certeza. Que às vezes, né, as pessoas comentam, né, que falam assim, poxa, fulano, para que fulano vai ser vereador? Fulano tem que ser pastor, o lugar dele é pastoreando, não é lá como vereador, não. Mas engano isso, porque nós precisamos de pastores, de padre, as pessoas... Né, pessoas boas. Pessoas boas, mas eu falo assim porque pessoas que são mais envolvidas dentro da religião. Nós precisamos dessas pessoas na política, para defender, né, a nossa família. Mas assim, eu vejo que na comunidade onde eu congrego, onde você tem a sua igreja lá, é uma comunidade que precisa muito de Felipe Montenegro como pastor, de pastor Vitor Vargas, uns caras sérios, entendeu? Para fazer um trabalho no bairro. Porque só muda a sociedade, cara, a partir de Deus. Eu não vejo uma sociedade mudando, tendo uma nova perspectiva de vida, ter esperança sem a mão de Deus, cara. E nós temos comunidades, tanto a comunidade onde você faz o trabalho, que é a comunidade São Felipe, quanto o bairro Boa Vista, são comunidades que precisam de trabalhos sérios, assim como o meu pastor é um cara incrível, quanto você também que está ali, que é um cara que respeita muito
as pessoas no entorno, as outras igrejas e tal, da mesma forma meu pastor também tem esse mesmo tratamento. Então, se não existir pessoas assim, cara, nós... Não flui. Não flui. Não flui. O evangelho, ele se tranca. O evangelho, ele precisa de fluir. Sim. Jesus ensinou isso a gente. Fluir. Em cidade menor, em cidade maior, à beira dos caminhos, o evangelho precisa fluir. Porque talvez o cara tá te ouvindo em casa, já aconteceu comigo. O cara tá te ouvindo em casa e ele não tem força para ir na igreja, irmão. Eu tive um cara que ele me ouvia pregar durante 1 ano. Acompanhava as lições da EBD durante 1 ano. Comprava a revistinha na internet. 1 ano eu via a pregação e anotava. E um dia ele entrou na igreja e falou, cara, tem 1 ano que eu te ouço, quero vir na igreja, mas não consigo. E esse cara foi um cara muito pontual na minha vida. Me ajudou muito a desenvolver meu ministério. E cara, boas ideias, né? O meu pastor, por exemplo, cara, em tempo de pandemia, pegou a caixa de som, colocou lá na laje, o megafone e tal. Lembro. E pregando pra comunidade, entendeu? E falando, trazendo palavra de esperança, cara. E, cara, isso mudou muitas pessoas. Muitas pessoas se converteram. E a gente fica feliz com isso, porque muitas pessoas se converteram e muitas das vezes não foi ali para a Igreja Batista do Boa Vista, mas foi para a igreja... Se converteu. Entendeu? Se converteu. Está seguindo a Jesus Cristo através daquela palavra que foi falada lá. Não foi vazia, não foi... É uma atitude que você toma que muda todo o seu contexto. Foi isso que eu acabei de falar, né? Que a gente falou, né, uns minutos atrás. É você ir buscar fora para levar para a igreja. Igual a questão do aniversário. Pesca, traz... Você vai lá pescar e traz para... Isso é bacana. Porque, às vezes, cara, tem um cara ali que está precisando de ouvir aquilo que você vai falar. Parece até que você está falando para ele. Verdade, verdade. Tem pessoas que anseiam ouvir a sua voz. Por mais que, né, Eliomar, aquele cara nunca mais vai lá no seu show, né? Porque ele se converte de uma forma que ele nunca mais vai no show, mas não me importa, preocupação, não. A palavra de Deus estava presente. É porque de alguma forma... Deus estava presente. É que de alguma forma, igual, até você faz um trabalho diferente, né? Mas até o Claudinho tava falando sobre isso e eu vejo muito isso. Tem gente que de alguma forma, quando ele se converte, ele tem que se afastar de tudo, irmão. Ele não pode nem entrar num bar. Sim. Entendeu? Sim. Porque ali é onde está a fraqueza dele, entendeu? Eu chamo isso de quebrar alguns acessos espirituais. Eu acho Porque se você se converte e esse acesso fica aberto, no momento de escassez, no momento de dificuldade, você vai passar por esse acesso. Tá igual o irmão, né? Ele tá com a Bíbliazinha embaixo do braço, mas começou a tocar um pagodinho do lado, ele começa devagarzinho, né? Aí para, né? Aí olha pra Bíblia, abraça lá de novo, ele começa de novo, né? São caminhos que você precisa fechar, são portas que você precisa queimar, até porque para recomeçar é necessário quebrar alguns ciclos. Conversei aqui com o Felipe Montenegro e eu quero que o Felipe Montenegro deixe um recadinho aqui, né, as suas considerações finais. Fique muito à vontade, essa câmera aqui é totalmente sua. Bom, primeiramente eu quero agradecer esse maravilhoso canal de entrevista que tem trazido tanta clareza pra gente, tem elevado o nosso conhecimento e nos dado um direcionamento diferente. Quero agradecer essa galera que trabalha aqui, tanto aqui nas câmeras como nos bastidores, e dizer para você que ouve esse canal, que participa, que já está inscrito aqui, não perde nenhum capítulo, porque aqui tem conhecimento para você. E a minha palavra pastoral para você é, independente da sua religião, independente daquilo que você goste, procure conhecer o Senhor, porque Deus ele está doido para se revelar para pessoas que querem o conhecer. E a partir de hoje, se você convidar ao Senhor para a sua vida, ele vai se revelar e se mostrar para você de uma maneira que você nunca imaginou. O que você ouviu aqui foi um pedacinho de uma história que Deus vem formando quase há 38 anos na minha vida. Mas eu quero profetizar que na sua vida você vai ver coisas ainda muito maiores. E eu quero ouvir a sua entrevista aqui. Meu amigo Felipe Montenegro, muito obrigado, viu? Meu amigo Felipe, Campeão. a paz do Senhor. Até o final do ano, a paz do Senhor. Amém. Eliomar, Paz do Senhor. Pai do Senhor, um grande prazer estar com vocês aqui. Gente, boa noite. Não se esqueça de deixar o seu like e compartilhar, hein? Boa noite. Beijo no coração. Deus abençoe. Amém. Abraço.